Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Vamos trabalhar hoje neste vídeo sobre números complexos. Especificamente, vamos apresentar o que a gente chama de forma algébrica, que vai facilitar muito a representação e entendimento dos problemas. Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo vai ser reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto numérico que a gente vinha trabalhando até agora, que é o conjunto dos números reais. Nós vimos no último vídeo que a gente ampliou um pouquinho, que a gente agora vai ter um conjunto um pouco maior, que é o conjunto dos números complexos, né? Identificar dentro dos números complexos a parte real pura e os números imaginários puros, né? A parte complexa pura. Reconhecer a igualdade de números complexos, como é que a gente vai ter, e resolver problemas com números complexos que tenha a forma algébrica. Então, podemos representar, lá vem aquele questionamento, podemos representar números reais de diversas formas. A decimal, a fracionária na reta numérica e até mesmo no plano cartesiano. Mas como é que fica estas representações dentro do conjunto dos números complexos? Será que é da mesma maneira? Quais as diferenças que a gente vai ter? É isso que a gente vai exatamente trabalhar no vídeo de hoje. Então, relembrando, até o momento nós estávamos acostumados aqui com números reais, aonde nós tínhamos os números naturais, que a gente trabalhou lá no ensino fundamental, depois houve uma ampliação do conjunto dos números inteiros, depois uma ampliação maior, que era o conjunto dos números racionais, depois a gente viu que existiam os números irracionais, que não cabiam dentro do conjunto dos números racionais, e o conjunto de todos esses conjuntos era o conjunto dos números reais, que foi a nossa sugestão, que a gente trabalhou até esse momento. Só que acabava sempre caindo em um cálculo ou outro, por exemplo, quando a gente estava resolvendo equações de segundo grau, né, que caía em raízes negativas, e daí a gente não tinha solução dentro do conjunto dos números reais. Por isso vem uma ampliação do conjunto, onde nós temos os números complexos, e que ele vai poder ser representado hoje pelo que a gente chama da forma algébrica, aonde a gente escreve Z, que é o número complexo, é igual a A mais BI, sabendo que esse coeficiente A e B pertence aos números reais, então eles sempre serão reais, né? E o I é exatamente a nossa parte imaginária. Observe que a representação aqui vai ser dado pela parte real, que é dado pelo valor de A, e a parte imaginária, ou parte complexa, que vai ser o B vezes o valor imaginário, que é o I. Então, sempre um número complexo vai ser composto pelas duas partes, a parte real e a parte complexa, ou também conhecida vulgarmente como imaginária. Então aqui, em um número complexo Z igual a A mais BI, caso a parte real seja nula, ou seja, o A que seja zero, ele somente vai ter a parte complexa, ou a parte imaginária. Então, BI. Então, a gente vai simbolizar essa parte imaginária como sendo a parte imaginária de Z, tá? Bem, assim como também a gente pode ter o oposto, aonde o B seja zero, que ele pode ser qualquer número real, e o zero é um número real. Se o B for zero, esse zero vezes a parte imaginária vai dar zero, vai sobrar apenas a parte real, ou seja, Z é igual a A. Então, nesse caso, a gente só vai ter a parte real dos números complexos, que nesse caso aqui vai ser o valor de A. Pode ser qualquer valor, pode ser fracionário, pode ser decimal, dentro do que a gente já está trabalhando. Tranquilo, gente? Então, no número complexo, nós podemos ter uma junção da parte real mais a parte imaginária, ou quando a gente pode ter apenas a parte real ou apenas a parte imaginária. Tranquilo? Então, agora vamos para um exercício envolvendo esse conceito que a gente acabou de falar. Determine os valores de M para que o número complexo, esse A e esse B, no caso do A, seja apenas real, só tem a parte real.
E no caso B, só seja imaginário, ou seja, a parte imaginária. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Para que ele seja real, o que tem que acontecer com este coeficiente que está multiplicando o nosso valor de I? Ela vai ter que ser o quê? Zero, para ficar só a parte real. Concordam? Agora, para que esse número aqui seja um imaginário puro, ou seja, aqui nós temos a parte imaginária. O que tem que acontecer nessa parte aqui? Ela vai ter que ser igual a zero. Então, nós vamos ter que resolver essas duas equações para ficar só real, só parte real ou só imaginário puro. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir o resultado que vocês produziram.
Então, galera, primeiro, a gente já viu aqui, nós vamos ter uma equação de primeiro grau. Nessa segunda, uma equação de segundo grau. Qual o método que vocês vão utilizar para a equação de segundo grau? É aquela que você se sente confortável, tá, gente? Então, vamos começar com a letra A. Então, nós sabemos que isso daqui tem que ser igual a zero. Eu igualei igual a zero, isolei o M, passei o 8 com o sinal trocado para cá, 5M igual a 8. O 5 vai passar dividindo, portanto, M é igual a 8/5, ou eu posso fazer a divisão, o M é igual a 1,6, porque deu exato, então eu posso indicar dessa maneira. Então, para que seja apenas número real, nós vamos ter que o M vai ter que ser igual a 1,6 e vai ficar apenas a parte real, não vai ter parte imaginária. No segundo, aqui, nós temos que m ao quadrado mais 2m menos 24 é a parte real. Então, ela vai ter que ser zero para que o número seja imaginário puro. Então, esta nossa equação vai ter que ser igual a zero, né? Essa nossa expressão, que ela vai se tornar uma equação, aqui ela não é equação ainda. Ela é o que a gente chama da parte real. Quando eu igualei a zero, eu tornei ela uma equação de segundo grau. Para ser uma equação, eu tenho que ter uma igualdade, né? Então, aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Qual a forma que a gente pode resolver? Algumas pessoas têm facilidade, né? A soma das raízes é 2 negativo, que vai ser sempre sinal oposto, e o produto das raízes é 24. Pode usar soma e produto. Outros já não têm tanta facilidade, então o que a gente vai fazer? Aplicar a fórmula de Bhaskara. Lembrando então que eu preciso identificar que o valor de A vale 1, o valor de B vale 2 e o valor de C vale menos 24. E a fórmula de Bhaskara está aqui. Então eu vou substituir valor de B, que é 2, então menos, que é da fórmula, menos 2. B ao quadrado, valor de 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 24, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Resolvendo aqui as nossas operações, vamos ter aqui, dentro do parênteses, aqui que vai ser o nosso discriminante, que o nosso discriminante aqui deu 100. Raiz de 100 é 10. Ficamos que o M, portanto, vale menos 2, mais ou menos 10, dividido por 2. O M', ou M1, como eu preferir, vai ser a soma, né? Somamos. E o M duas linhas, a subtração entre os dois. Então, ficamos menos 2 mais 10, 8, dividido por 2, 4. E o M duas linhas, menos 2 menos 10 menos 12, dividido por 2, menos 6. Portanto, o valor de M, que vai tornar nosso número complexo apenas com parte imaginário, o M pode ser 4 ou o M pode ser menos 6. Em qualquer um dos dois casos, nosso número que está aqui com parte real e parte imaginária, para a parte real ficar igual a zero, o M pode ser 4 ou o M pode ser menos 6. Tranquilo, gente? Fácil, né? Agora vamos falar sobre a igualdade entre dois números complexos. A igualdade, eu tenho um número complexo aqui, Z1, que eu estou chamando agora de A1 mais B1i, e o segundo número complexo, Z2 é igual a A2 mais BI2. Quando que a gente vai ter uma igualdade? Quando este valor de A1 for igual a A2 e que tem que acontecer também a segunda condição, B1 é igual a B2. Isso vai garantir que os dois números complexos serão iguais. Tranquilo? Então, vamos olhar aqui. Aqui, se o Z1 é igual a 1 mais B1i e o Z é A2 mais BI2, teremos que o Z1 é igual a Z2, se o A1 e o A2 forem iguais, o B1 e B2 também vão ser iguais. Lembrando que o A1, A2, B1 e B2 são pertencentes ao conjunto dos números reais. Vamos agora, com este conceito, resolver a nossa segunda prática do vídeo de hoje. Seja os números complexos, Z, que tem a parte real 2A menos B,
mais a parte imaginária 3i. Esse é o primeiro número complexo. E temos o segundo número complexo, em vez de eu usar Z1 e Z2, eu usei V, não tem problema nenhum. Que ele vai ter a parte real aqui valendo menos 2, e temos a parte complexa como sendo, a parte imaginária como sendo menos A mais B que multiplica I. Eu quero achar o valor de A e de B de modo que eu vou ter uma igualdade entre esse número Z e esse número V. Tranquilo? Para isso acontecer, a parte real do Z tem que ser igual à parte real do V e a parte imaginária do Z tem que ser igual à parte imaginária do V. Ou seja, isto tem que ser igual a isto e isso tem que ser igual a isso daqui. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir o resultado e a produção de vocês. E se tiver alguma dúvida, vamos tirar essa dúvida depois na correção. Instantinho, já voltamos conferir.
Tão tranquilo, gente? Essa representação dos números complexos a gente vai usar bastante. Então é muito importante a gente saber identificar parte real e parte imaginária. Ou agora, nesse exercício, a gente trabalhou o quê? Igualdade entre dois números complexos. Vamos lá, então. Eu tenho o z e o v. Eu quero que eles sejam iguais. Ou seja, esta parte real é igual à parte real do v e essa parte imaginária igual à parte imaginária do v. Conferindo aqui. Então, 2a menos b é igual a menos 2. E as partes imaginárias, 3 é igual a menos a mais b. Tranquilo? Então, aqui agora, eu tenho duas equações aqui, onde eu tenho duas incógnitas nas duas equações. Para eu resolver, o que eu tenho que usar? Um sisteminha linear. Ou seja, 2a menos b é igual a menos 2, menos a mais b é igual a 3. Nesse caso ficou muito fácil, né? Eu posso simplesmente somar a primeira com a segunda equação, eu já estou eliminando o valor de b. Somando 2a menos a, menos 2 mais 3, 1 positivo. Já temos o valor de a. Nós usamos a adição. Poderíamos também usar a substituição. Isolar o b, por exemplo, na primeira e substituir na segunda. Isso vai de vocês, o que vocês acharem mais fácil. Já achei o valor de a. Agora eu preciso achar o valor de b. Então eu vou substituir em uma das duas equações. Como o valor de a vale 1, vou pegar esta equação aqui, menos a mais b igual a 3. E substituo no lugar do a o menos 1. Tranquilo? Substituindo o valor de a no lugar, ou melhor, o valor de a que é 1, no lugar aqui do menos a, ficou menos 1 mais b igual a 3. Portanto, isolando o b vale 4. Então, portanto, o valor de a tem que ser igual a 1 e o valor de b tem que ser igual a 4 para que esses dois números complexos sejam iguais. Tranquilo, gente? Foi tranquilo essa resolução. O que a gente viu hoje? Nós vimos que a representação algébrica do número complexo, nós vamos ter uma parte real e outra imaginária. Se a parte real for nula, nós vamos ter um número imaginário puro, z igual a bi. Se a parte imaginária for nula, nós vamos ter que o número z vai ter apenas uma parte real, nós chamamos de real puro. Então, portanto, z é igual a a. Uma igualdade entre dois números complexos se dá quando a parte real de um é igual à parte real do outro e a parte imaginária do primeiro é igual à parte imaginária do segundo número. Nesse vídeo nós trabalhamos exatamente a representação algébrica de um número complexo. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.